Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, irmão e irmã, hoje, 6 de agosto, festa da Transfiguração do Senhor. Meditemos o Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha. Jesus toma 3 dos seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, que formavam o círculo mais íntimo dos apóstolos. Assim como Moisés tomou consigo 3 homens, Arão, Nadab e Abiúbe, e subiu com eles para a montanha onde Deus revelou sua glória. Nós vemos claramente que São Mateus quer demonstrar que Jesus é o novo Moisés e leva os discípulos para uma montanha. A montanha, sempre na Sagrada Escritura, significa o símbolo da proximidade com Deus. Também esses 3 discípulos, a saber, Pedro, Tiago e João, estarão também num outro monte, o Monte das Oliveiras, no pé do Monte das Oliveiras, no Getsemane, e os 3 vão presenciar não a divindade, o deslumbre, a glória e o esplendor de Cristo, mas, sobretudo, a humanidade no seu estado mais extremo. Quando Jesus está suando sangue, diz: minha alma está triste até a morte. E ainda acrescenta: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. No Monte Tabor, o esplendor da divindade. No Monte das Oliveiras, a escuridão, a dor, a humanidade no seu estado desfigurado. No Monte Tabor, Jesus revela a sua divindade. No Monte das Oliveiras, a divindade mostra a sua humanidade. Então, Jesus mescla Tabor com o Monte das Oliveiras, ou seja, a glória com a cruz. No capítulo anterior, Jesus falava para os discípulos que deveria ir para Jerusalém, lá seria entregue às autoridades, seria morto e sofreria morte de cruz e no terceiro dia ressuscitaria. Pedro chama Jesus à parte e o repreende quando Jesus fala acerca da morte que iria padecer, porque Pedro tem ojeriza e pavor da cruz, não é diferente de nós. E nosso Senhor, como de forma pedagógica, os conduz para esse monte, o Monte Tabor, para se transfigurar, como se fosse uma injeção de ânimo, para dizer, olhe, depois da cruz virá a glória, como diz São João da Cruz. Quem não procura a cruz de Cristo, não procura a glória de Cristo. E foi transfigurado diante deles. Em grego o termo é que Jesus foi metamorfote, onde vem metamorfose. A palavra transfiguração é metamorfose. Jesus mudou a forma. Ele que era, estando como Deus na forma de Deus, não se apegou ciosamente à sua condição divina, mas se esvaziou, se despojou da sua condição divina e se rebaixou, assumindo a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens, e se humilha, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz, diz São Paulo na carta aos Filipenses. E por isso Deus o exaltou sobremaneira, através de quê? Da ressurreição e ascensão. E ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, seja no céu, na terra ou nos infernos, e toda língua proclame para a glória de Deus Pai que Jesus é Senhor. Porém, esse Senhor que estava na glória assumiu a nossa condição mortal, condição humana, assumiu a nossa divindade. E se Deus glorioso está escondido sob a humanidade, ele continua ainda Deus escondido sob as humílimas formas
do pão e do vinho em vegetais, trigo e videira. E ainda se esconde num sacrário de metal ou de madeira. Então, esse misterioso Deus, quando se revela para os discípulos, aquilo é o normal, é o natural da divindade. Só que ele veio escondido na nossa carne. Mas, desde o nascimento, nosso Senhor é glorioso, só que se revestiu da condição humana, assumindo a forma até de escravo. São Lucas, ao relatar a transfiguração, nos diz que Jesus subiu ao monte para orar. E quando orava, se transfigurou. Seu rosto brilhou como o sol. Jesus é o verdadeiro sol da justiça. É o sol nascente que nos veio visitar. E as suas roupas ficaram brancas como a luz. A luz é o símbolo mais apropriado para Deus. O próprio Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo. E é até um pouco jocoso, né, que enquanto Jesus se transfigurava, Pedro e os companheiros estavam pesados de sono. Como nós somos, né? São Lucas que vai relatar essa passagem. Eles estavam pesados de sono. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Temos no Monte Tabor 3 personagens. No centro, Cristo, que é o Evangelho, e no lado, Moisés, de um lado Moisés, que é a lei, e do outro lado, Elias, que representa os profetas. Então, nós temos aqui Jesus recapitulando a lei e os profetas, ladeado das 2 colunas do Antigo Testamento. Os discípulos experimentaram o êxtase, mas não tiveram discernimento. Os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, contemplaram 4 fatos milagrosos no Monte Tabor. Primeiro, a transfiguração do rosto de Jesus. O segundo, a aparição em glória de Moisés e Elias. Terceiro, a nuvem luminosa que os envolveu e a voz vinda do céu. Na verdade, eles presenciaram uma verdadeira liturgia jamais vista na face da terra. A Santíssima Trindade com Moisés e Elias. Pois o Pai se manifesta na voz que vem da nuvem. Este é o meu Filho amado. E o Filho é o próprio Jesus, que está no centro, ali no meio de Moisés e Elias. E o Espírito Santo é a nuvem luminosa que envolveu os discípulos. Então, essa sombra, essa nuvem luminosa, os padres da igreja diziam que é o Espírito Santo. Muito bem, então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Tendas aqui é uma alusão à festa das tendas dos judeus. E também uma memória dos 40 anos que o povo de Israel atravessou o deserto rumo à terra prometida. Como o povo era nômade, tinha que construir tendas, eles não tinham moradas fixas, então ficavam debaixo das tendas. E Moisés, quando entrava nas tendas, o que é que havia? A glória de Deus também entrava. E a glória de Deus se manifestava nas tendas, a Shekinah. Então, há uma consonância e um paralelo muito profundo entre essas tendas, que simbolizam a glória de Deus, e Cristo, pois o próprio Cristo é a tenda que se estendeu na face da terra, se armou no mundo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em grego, a palavra habitar é skene, ou seja, que é tenda. Então, quando diz que Jesus se encarnou, se diz que ele se atendou, ele armou a sua tenda entre nós. Então, Jesus se tabernaculou, já que a tenda era a festa também dos tabernáculos, como também das cabanas, né?
Então, é como se Jesus manifestasse a sua glória na sua carne. Então, quais são essas 3 tendas? A primeira tenda é a lei, dada por Moisés e transmitida por ele, ou seja, o Pentateuco. A segunda tenda é a profecia iniciada por Elias. E a terceira tenda é a carne de Jesus. É a tenda definitiva no meio de nós. É a única que deve permanecer. Por isso que os evangelistas sempre falam que Jesus desaparece, ou melhor, Moisés e Elias desaparecem e fica apenas Jesus, para demonstrar que a única tenda que deve ser construída agora é para Jesus. Pedro não discerniu a centralidade de Cristo ao desejar construir 3 tendas. Só uma tenda deveria ser construída, como eu falei, a de Cristo. Construir 3 tendas seria colocar em pé de igualdade Moisés e Elias com Cristo. Pedro deu a Moisés e a Elias a mesma importância que deu a Jesus. Construir 3 tendas seria colocar no mesmo nível o Antigo e o Novo Testamento. Na verdade, Pedro quer igualar Jesus ao representante da lei e ao representante dos profetas. São Jerônimo diz: ao querer fazer 3 tendas, Pedro parecia estar colocando no mesmo patamar os 2 servos com o único Senhor. Pedro ainda está confuso quanto à identidade de Jesus. Ele ainda não compreendeu a divindade de Cristo. A lei e os profetas apontam para Cristo. Na verdade, Moisés e Elias são servos de Cristo. Por isso que o Pai corrige Pedro. Pedro, este é o meu filho amado, escutai-o. Ou seja, não escutai-os. Não é mais escutar Moisés e Elias, mas é escutar a Cristo, que é a verdadeira lei. Pois o Moisés e Elias apontavam para Cristo. Orígenes diz: a Cristo se deve fazer uma tenda, a ele se deve obedecer. Este é o meu filho amado. E Moisés e Elias são apenas servos. Cristo é Deus. Cristo está no centro. Por isso que nossa espiritualidade é cristocêntrica. Não é uma espiritualidade de Moisés, nem de Elias. Inclusive, Moisés e Elias devem escutar a Cristo agora, pois em Cristo se resume toda a lei e os profetas. Os patriarcas, os profetas, os apóstolos, os mártires, os padres da igreja, monges, confessores, todos apontam para Cristo. Os melhores homens não passam de homens diante de Cristo. Foram pecadores que precisaram de Salvador. É em Cristo, é nele, em que o Pai se compraz. São Jerônimo ainda diz: Pedro, tu te equivocas, tu não sabes o que dizes, como disse o evangelista. Não deves fazer 3 tendas, pois há apenas uma, a tenda do Evangelho, onde se recapitulam a lei e os profetas. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom estarmos aqui. Sim, quem é que não gosta de estar diante da divindade? Porém, Pedro queria apenas a espiritualidade do êxtase, a espiritualidade do monte, da fuga, não do Monte Calvário. Ele queria a espiritualidade apenas do Monte Tabor. Pedro esqueceu que é no vale que o ministério se desenvolve. É no vale que Jesus cura os coxos, cura os cegos, os surdos, os mudos. É lá embaixo. Nós temos dificuldade de encararmos uma espiritualidade do vale, que é a espiritualidade da visita aos doentes, da visita àqueles que são os esfarrapados do mundo, do cuidado com os pobres, dos becos, das vielas. Então, essa espiritualidade do vale é importante que nós também a cultivemos. Desçamos do monte, como diz Santo Agostinho, Pedro, desce daí.
pois depois deste monte, Tabor ao vale, e é preciso que tu também subas ao Monte Calvário. E é no Monte Calvário que Jesus vai estar não ladeado das duas colunas do Antigo Testamento, mas estará ladeado de ladrões, malfeitores. E ele não ouvirá o Pai dizendo: "Este é o meu Filho amado, escutai-o", mas do próprio Jesus sairá um grito lancinante, dizendo: meu Deus, por que me abandonaste?" No Monte Tabor, só glória, fulgor, esplendor e luz. Do Monte Calvário, tudo escuridão, trevas. Sim, e aí, irmãos? Queremos apenas o Monte Tabor ou usufruímos do Monte Tabor para descer para o vale abastecidos e depois doarmos a nossa vida e seguirmos a Jesus como discípulo amado e a Virgem Santíssima, que estava ali de pé no Monte Calvário. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.